Galera, Dragon Ball tem um caos que muitos fãs aí estão tentando se cegar só para não poder ver. Anime e mangá totalmente diferentes, escalas de poderes totalmente desequilibradas, personagens desaparecidos na história e o fandom aceita isso como se fosse a coisa mais normal do multiverso. Agora imagina o que vai acontecer com o remake de Dragon Ball Super que estão teorizando que vai chegar. Todos esses problemas vão complicar demais a adaptação das sagas Moro, Grenolar e Geass. E isso falando dessas últimas que não foram para anime ainda. Imagina todas as outras lá atrás, que tem coisas que aconteceram no anime e no mangá, que nenhum dos dois consegue se complementar ou simplesmente os dois são coisas completamente diferentes. E é falando isso que muita coisa do mangá pode ser ignorada ou modificada e o desenvolvimento vai ser um verdadeiro problema na mão dos roteiristas. Porque remake de Dragon Ball Super não é só pegar o mangá e animar, tem coisas sim que eles precisam mudar, inclusive coisas que tiveram no anime e não tivemos no mangá ou vice-versa. E outra, muita gente diz que essas diferenças não existem, mas mano, você acha que se essas mudanças não existissem, estariam fazendo uma readaptação do mangá de Dragon Ball Super para ele ser mais fiel ao próprio? Claro que não, né galera? Isso tudo só tá acontecendo justamente porque muitos fãs aí vivem reclamando da animação do Super e também porque o anime é muito distante do que vimos no mangá. Lutas aconteceram no mangá e não tivemos anime, não só lutas, tivemos transformações, personagens tiveram mais destaque no mangá e no anime não, e não é defendendo o mangá não, hein? Já que acontece a mesma coisa ao contrário. Coisas no anime cortaram completamente o que aconteceu no mangá, galera. É como se ambos os universos fossem coisas completamente diferentes. E aí os próprios desenvolvedores, roteiristas vão ter que decidir o que eles vão seguir, o que é que eles vão adaptar e o que é que eles vão cortar para esse remake. Já que se eles seguirem a mesma linha do mangá, vai ficar até que legal. Mas muita gente ainda vai reclamar das coisas que tivemos no anime que não existiram no mangá. Um exemplo é Goku vs Kefla, que no mangá foi Gohan vs Kefla, né? E isso é só um exemplo grandioso. Tivemos muitas outras diferenças, como por exemplo o Goku Black, que no anime é aquela bosta lá, e no mangá ele é aquele filósofo, pique Sócrates, né? Muito bom. E o problema é que existem 3 Dragon Balls na cabeça do público. Quem só vê o anime, quem só lê o mangá e quem mistura tudo isso. Isso gera claramente uma confusão no cânone, né galera? Como eu falei, existem coisas que tivemos no mangá e não no anime e vice-versa. E isso acaba atrapalhando muito, mas muito para quem quer entender os dois lados da história. E nesse vídeo aqui, tudo que você vai ver é uma gameplay pura, só para ilustrar o quanto eu explico, né, cada detalhe como isso vai impactar no remake do Dragon Ball Super. E fica até o final, porque eu vou mostrar exemplos claros de como o anime ignorou o mangá e como isso vai dificultar a criação do remake de Dragon Ball Super. Não só da saga dos Batalha dos Deuses até o Torneio do Poder, mas também falando das sagas Moro, Grenolar e Geass, que ainda não foram adaptadas para o anime. Hoje, Dragon Ball vive um problema que muita gente prefere ignorar. Não é um detalhe pequeno, não é birra de fã antigo e não é só diferença de mídia. O anime e o mangá de Dragon Ball Super seguiram caminhos completamente diferentes. Criaram versões incompatíveis da mesma história e com o tempo o fandom simplesmente normalizou isso, tá ligado? Quem só assiste o anime entende Dragon Ball de um jeito, quem acompanha o mangá entende de outro, e quem mistura tudo cria uma terceira versão, cheia de contradições, mas que ainda assim é defendida como se fosse algo natural, galera. E a gente não pode permitir isso. Isso não é normal. Tanto o anime quanto o mangá precisam seguir a mesma linha de raciocínio e os mesmos acontecimentos. E o resultado disso tudo que eu falei é um cânone confuso, discussões infinitas e uma franquia que parece não saber mais quais regras ela mesma segue. No anime de Dragon Ball Super, vimos lutas inventadas, diálogos esticados sem necessidade, transformações surgindo do nada e personagens ultrapassando limites que nunca fizeram sentido. Um exemplo é o próprio Goku Blue Kaioken e o Vegeta Blue Evolution, que só existiram na versão do anime para não se parecerem tanto com a versão do mangá que deveriam ser, que é o Super Saiyajin Blue 100%, que sim, é uma versão completamente diferente do Super Saiyajin Blue normal. Só que quando isso foi pro anime, a Toei queria vender brinquedinho, então preferiu inventar transformações ou adaptações melhores para conseguir lucrar mais vender o boneco. E enquanto isso, o mangá seguiu uma proposta diferente, mais contida, mais estratégica e em muitos momentos ignorada completamente pelo anime. Coisas importantes do mangá nunca foram adaptadas, enquanto ideias que não existiam ali ganharam destaque no anime como se sempre tivessem feito parte da história. Isso não afeta só quem gosta de discutir detalhes, isso afeta o coração da obra.
A escala de poder perde qualquer lógica. Personagens mudam de personalidade dependendo da versão e acontecimentos deixam de ter peso, porque nada parece definitivo. Você não sabe se você vai ter mais crença na versão do mangá ou no anime. Você não sabe no que é verdade, o que é mentira, qual é canônico, o que não é. E se algo não funciona, sempre existe outra versão para justificar. E o mais curioso é que o fandom aprendeu a aceitar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ao invés de cobrar uma linha clara, muita gente chama essa bagunça de liberdade criativa. Só que liberdade criativa sem direção vira desorganização. Quando tudo vale, nada importa de verdade. Dragon Ball sempre foi uma franquia simples nas regras, mas consistente nas consequências. Quando essas regras começam a variar dependendo do formato, a história perde o impacto. E é exatamente isso que aconteceu com Dragon Ball Super. Duas narrativas andando lado a lado, sem compromisso real uma com a outra. E é aqui que o problema deixa de ser só uma crítica ao passado e se torna uma preocupação real com o futuro. Porque essa confusão não ficou lá atrás, ela está viva, ativa e pronta para explodir de novo. E é aqui que o problema fica perigoso de verdade, porque se explode quando a gente fala logo do remake de Dragon Ball Super. E o maior erro que o remake de Dragon Ball Super pode cometer agora é tentar agradar todo mundo, já que se ele tentar satisfazer tanto a versão do mangá quanto a versão do anime, ele não vai respeitar nenhuma das duas versões, não vai fazer sentido. E o remake de Dragon Ball Super não enfrenta um problema criativo. História não falta, material não falta. O mangá já entregou sagas completas, personagens novos, conceitos interessantes e vilões bem definidos. O verdadeiro problema do remake é outro. Ele precisa escolher um caminho e qualquer escolha vai gerar rejeição. Ou seja, não adianta se a Toei vai querer adaptar o mangá fielmente ou se ela vai apenas melhorar a versão do anime. As duas versões vão dar problema se ela escolher um caminho ou outro. Se o remake decidir seguir fielmente o mangá, muita coisa que o público do anime se acostumou vai desaparecer. Transformações inventadas, como eu falei, né, o Blue Kaioken e o Blue Evolution, lutas esticadas, momentos criados só para espetáculo simplesmente não vão existir. Parte do fandom vai sentir que algo foi apagado, mesmo nunca tendo sido canônico de verdade. Por outro lado, se o remake repetir os erros do anime original, inventando conteúdo, alterando eventos e inflando personagens sem critério, ele destrói a maior oportunidade que Dragon Ball teve em anos, organizar o próprio cânone. A bagunça continua, as escalas de poder quebram de novo, e as sagas de Moro, Granolah e Geis viram apenas mais versões alternativas da mesma confusão. E existe ainda o pior cenário de todos, tentar misturar tudo, pegar ideias do mangá, manter decisões questionáveis do anime e criar uma terceira linha narrativa. Isso não agrada a ninguém, só aprofunda o problema que o fandom finge não ver desde o início, galera. Imagina se a gente pegar a saga Black e colocar lá o Super Saiyajin Blue 100% do Goku e Vegeta, Goku Blue Kaioken, Vegeta Blue Evolution e Vegeta God, tudo farinha no mesmo prato. Peraí, que prato foi de fuder, né? Quer dizer, saco, né? Saco. O remake deveria existir para corrigir, alinhar e dar uma referência clara do que Dragon Ball é hoje. Mas se ele não fizer isso, se fugir da responsabilidade de escolher o caminho, ele não vai fracassar por falta de história, vai fracassar por falta de direção. No fim, o remake de Dragon Ball Super não vai ser julgado pela animação, nem pelo hype e nem pelas lutas. Ele vai ser julgado por uma pergunta simples: ele organizou o Dragon Ball ou só repetiu os mesmos erros com a pintura nova? Essa resposta define o futuro oficial da franquia, galera. O que Dragon Ball vai ser daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos, se Deus quiser, vai ser tudo definido apenas pela resposta dessa pergunta. Mas galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessa conversa, desse bate-papo aqui. Foi um vídeo assim que eu não coloquei tanta qualidade quando comparado aos demais vídeos do canal, já que eu queria mesmo ter essa conversa sincera com vocês. Então eu acho que não tinha como ilustrar minha opinião aqui, senão só com essa gameplay aqui e minha fala de fundo. Desde já peço desculpas e nos próximos vídeos vamos tentar voltar aí com a nossa qualidade de sempre que você só acha aqui nesse canal. Muito obrigado, deixa um like, se inscrevam e aperte o sininho. Mas então galera, foi isso, valeu, paz e fui!